Bom dia, gente, todos e todas bem-vindas aqui ao canal Filosofia de Primeira, com mais uma temática aí sobre essa série que eu tenho denominado de metanoia, né? Com mais um tema, né? Dessa pós-modernidade, falando sobre o diálogo interreligioso e os grupos sectários. Vamos a um texto aqui. Eu peguei um texto do Papa João 23, que dizia: o Evangelho não muda, nós é que mudamos e aperfeiçoamos a nossa compreensão sobre ele. Quem não sabe, o Papa João XXIII foi o grande precursor daí do Conselho Vaticano II entre 1962 e 63, que mudou muitas questões aí e, e tem contribuído para a mudança na estrutura aí da igreja, da Curia Romana, aí de Roma, aí da Igreja Católica. Diálogo interreligioso e os grupos sectários. Primeiramente, quando falamos de religião, falamos muito ao sentido que se emprega a palavra antes de qualquer comparativo que possa ser feito à mesma. Rapidamente, decorrendo um pouco sobre a origem desse sinônimo que vem do latim religium. Há três significados específicos para o verbo a ela: religere, ou reler, com Cícero, 100 anos antes de Cristo; religare, ou religar, com Tertuliano e Lactâncio, entre 320 e 330 depois de Cristo; e por último, religere, ou releger, com Santo Agostinho de Hipona, em 354 depois de Cristo. Importante ressaltar que essa temática às vezes às vezes delicada dependendo da proposta. Já no pós-guerra, em 1945, com a criação da ONU, depois das atrocidades dos conflitos mundiais que foram sendo criados no clima de busca pela paz mundial, impetrado pela própria Santa Sé, com o apoio de muitas organizações envolvidas, a preocupação com o diálogo das múltiplas crenças. Isso foi sendo bastante evidente pela questão da perseguição e holocausto aos judeus. Aqui, em 1961, se tornou um apêndice dessa proposta com o Conselho Vaticano II, com João 23. Essa ideia foi sendo mais explorada, a união das três grandes religiões monoteístas: cristianismo, judaísmo e o islamismo, com suas maiores filosofias orientais: budismo, hinduísmo e shintoísmo. Tudo para a suposta promoção da paz mundial, incluindo outros grupos como espíritas, agnósticos e ateus. Aqui estamos falando de algo mais abrangente e mundial. Também não se pode esquecer que temos essa realidade dentro do próprio cristianismo, uma tentativa de união interreligiosa entre os três maiores grupos que compõem seriam católicos, protestantes e ortodoxos, em nome de uma única comunhão. Deve-se lembrar que o diálogo interreligioso é uma forma de eufemismo ou pré-ecumênico pela visão da união das massas e seus adeptos. Estamos falando de um tipo de engenharia da religião mais abrangente que faz dos seus atores uma espécie de engrenagem para um fim maior, se assim podemos dizer, do que é possível perceber. Já os chamados grupos sectários, de forma até pejorativa, são classificados muitas vezes como abrange aqueles grupos fechados que possam, por algumas sanções políticas, discriminação social, até mesmo que acontece dentro do próprio cristianismo como um todo. O cinismo, a obra da restauração, as características bem importantes são
distantes ao comum. Normalmente, seus líderes acabam tendo um poder maior sobre os seus adeptos. Usa o culto da personalidade dos seus fundadores como manifestação da verdade plena, tipo Mormons, Testemunhos de Jeová. Nesses casos, as ideias passam a ser mais sorrateiramente na tentativa de ganhar a confiança para novos adeptos e novos seguidores. Então, gente, como a gente estava falando aqui sobre a João 23, a ideia do Conselho Vaticano II, que ele alterou todas foram propondo alterações de alguns hábitos, não necessariamente das crenças, não é nesse sentido, mas da forma de cultura do culto ou da missa. Por exemplo, o fim da obrigatoriedade da missa em latim, né? A partir desse Conselho Vaticano II, a gente tem uma ideia de que a partir dali começa uma ideia de uma formulação de uma nova teologia, alguns chamam de teologia da libertação, que acabou sendo implementada ou muito difundida em outras formas de grupos ou organizações como pastorais, do trabalho, da terra, partidos políticos, né? O próprio PT do Brasil foi uma consequência dessa engenharia aí das questões sociais com a questão da justiça social diante do Estado, das mazelas, etc, né? Mas é uma ideia muitas vezes de união, porque depois da Segunda Guerra a ideia muito de religião ficou muito estremecida, porque diante de tantos do que foi a guerra ali, a Segunda Guerra Mundial, que foram um momento de atrocidade, judeus, 6 milhões de judeus, muita gente, não só dos judeus, mas muita gente morreu, muito foi investido em armas de destruição em massa, como muita tecnologia usada, com as próprias bombas atômicas, né? Então se passou um novo sentido de perceber o mundo, a religião passou a ter um novo prisma. Então, essa ideia de um diálogo interreligioso, uma forma de todo mundo em busca de um bem maior, já começa a trazer, a ser percebido nesses últimos 70 anos, 80 anos, né? Ali que foi 80 anos aí, que a partir daí da Segunda Guerra Mundial, nos últimos 100 anos, na verdade, né? Com a Primeira Guerra Mundial, qual o sentido da religião mediante todas as atrocidades que o homem vem cometendo nesses últimos tempos. A própria criação da ONU também lá foi uma busca na tentativa de um diálogo, de uma união, para que todos busquem a paz, né? Alguns chamam de paz amada, né? Isso aí dentro aí da teoria das relações internacionais, a pessoa explora bastante isso. Então, você vê que a ideia de religião não se tratou meramente de uma questão institucional, mas de uma busca entre as demais instituições pela paz mundial. Então, a partir de 45, com a criação da ONU, isso se tornou muito mais evidente, com o diálogo de religiões que até eram, antigamente, até em outros séculos, em outras eras, eram vistas como inimigas, como a própria, se você for ver na história, a própria questão das cruzadas para recuperar Jerusalém, porque Jerusalém, o governo
dos cristãos ali e combatendo o Salatino, que era o que comandava ali o exército muçulmano, os mouros. Então, a partir dos séculos, essa ideia foi de um distanciamento, começou a ser cada vez ser colocada de lado, né? Ou seja, deixando as nossas diferenças e se orientando diante do que nós pensamos mutuamente, que é a paz, a busca da paz, né? Se for pensar todo o sentido de religião, seria essa a primeira, o sentido de religião, né? A busca da paz, né? E etc. Somente, por exemplo, ali em 45, porque ainda há algumas feridas, algumas mazelas ali entre os judeus, já que dos cristãos, porque eles foram os mais radicais, acredito que eles foram muito omissos do que aconteceu no Holocausto. Alguns padres, alguns oficiais da igreja foram considerados lenientes ao avanço do Terceiro Reich alemão ali com Hitler, né? Tentando eliminar, fazendo uma espécie de eugenia social com os judeus ali, na Alemanha, e não só na Alemanha, como toda a Europa, né? Que a princípio ele não queria só, entendeu que não queria só eliminar judeus na Alemanha, mas como numa Europa toda. Então, essa ideia de algo religioso acontece nos dias de hoje. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre como se tornou essa ideia do fenômeno da religião, né? Então, quando se tratamos de algo interreligioso, se trata daquilo que nós propomos, que as religiões, enquanto instituições, propõem a fazer de uma forma conjunta. Temos aí fazendo aqueles apelos, aqueles atos ecumênicos, trazendo que um padre, um religioso, um sheik muçulmano, um rabino, um líder espírita, ou até mesmo um pai de santo das regiões afro-brasileiras, de matriz afro, aliás, de raiz afro-brasileira, que são do candomblé, umbanda e etc. Então, essa ideia é sempre na tentativa de que a busca da paz mundial, né? Que não seria da ideia do que nos separa, mas daquilo que nos une. Então, essa ideia do religare também não é no sentido de religar a um ente, a um Deus, mas de religar a questão da irmandade. Estamos todos irmanados dentro dessa casa chamada planeta Terra, né? Tem uma encíclica papal que foi feita em 2015, que é o Laudate, né? Louva, quer dizer, louvai, né? Uma ideia aí cuidar da casa mãe, da mãe terra, muito baseada em São Francisco de Assis. Então, seria essa a nossa reflexão sobre hoje. Qual a ideia de algo interreligioso? Qual a proposta? Seria isso, pessoal.